Então, na última aula eu falei para vocês sobre concordância verbal, que é uma coisa que as pessoas erram muito, nós erramos muito e nem percebemos, tá? Porque é uma coisa assim que na fala é muito comum, só que na fala nós estamos na pressa, tudo bem. O problema é quando nós não percebemos mais a diferença e começamos a colocar essas concordâncias incorretas na escrita. O maior problema da concordância verbal é nas redações de vocês, nos futuros trabalhos acadêmicos, em tudo que vocês forem escrever. Então, para mostrar para vocês como isso é real, eu fiz um rastreio rápido ontem e criei um arquivo de erros de concordância verbal. E peguei rapidamente frases no Facebook, no WhatsApp, nas redações que eu estava corrigindo e nas notícias de hoje de manhã já. Então, vocês vão ver como é comum os erros de concordância verbal. Vou compartilhar a tela aqui, não são as redações de vocês, tá? Não vou identificar quem é, mas acontece muito, é muito comum, tá? E vamos dar uma olhadinha, então. Vou compartilhar a tela aqui para esse arquivo. Vocês estão vendo? Deixa eu só pôr para cima, eu não sei porque ele veio para baixo. Eu estou vendo o chat, coloquem aí se vocês estão vendo aqui a minha tela. Sim? Beleza. Então, vamos começar aqui com as frases do Facebook. Não é acordar todas as manhãs e tomarem café da manhã juntos. Qual é o problema dessa frase aqui? Oi, Giovanni. Isso, porque como o meu primeiro verbo está no infinitivo aqui, o meu segundo verbo tem que estar igual. Então, para corrigir essa frase, eu vou fazer o seguinte, vou copiá-la. Não é para ficar assim. Vou copiá-la toda e vou reescrevê-la corretamente. Aqui, ó. Vamos substituir, então, por... Aí, agora sim está correto. A próxima frase, ó. Clique na foto do post e poderás comprar direto em nosso site para receber na sua casa. Qual é o problema dessa frase? Lembrando que concordância verbal é sempre um problema entre o sujeito e o verbo, né? Que não estão combinando. Então, o que aconteceu aqui? Isso, poderás. Porque o poderás, ele está diferente do sujeito de clique. Pense, clique se refere a que pessoa? Eu, tu, ele, você, nós, vós, eles, a que pessoa? Você. Então, clique você na foto do post e poderá se refere a quem? A tu, exatamente. Então, como é que eu corrijo aqui? Ninguém? Como é que eu corrijo esse verbo? Poderá. Se eu posso eliminar. Peraí só um pouquinho, deixa eu arrumar aqui. Poderá. Pode eliminar o poderás ou não. Clique na foto do post e comprar. Não, daí seria compre, é isso que você quer dizer? Compre direto em nosso site? Ah, pode. Ficaria até melhor, né? Eu acho que soa melhor. Clique na foto do post e compre direto em nosso site.
Tá mal elaborada mesmo. Aqui, o su, a gente vê que se refere ao você também, né? Então, por isso que esse verbo estava totalmente em desacordo com o meu sujeito. Agora, umas frases que eu peguei do WhatsApp de ontem. Dizem que filhos não vêm com manual de instruções. Qual é o problema aqui dessa frase? Já vou copiá-la para corrigirmos. Isso, é o vem. E qual é o problema dele? Como ele ficaria correto? Isso, com acento. Vocês têm que lembrar que sempre que o sujeito está no plural, ele tem que ter o acento circunflexo. Aí o que acontece? É como se eu dissesse as meninas foi, porque o meu verbo sem o acento está no singular. Não soa tão mal, porque o som é o mesmo, né? Então, às vezes, a gente não percebe. Mas nas redações, por exemplo, não pode errar isso. Aqui, às vezes, nem mensagem para saber como você está se recebe. Qual é o problema aí? O estar, né? Não é essa a forma correta. Como você, como é que fica? Está, perfeito. Corrigimos. E agora? Mas os pensamentos que pautam sobre sua cabeça é: como será o dia em que eu não me recuperar? E aí, qual é o problema dessa frase? O é. Porque aqui o é os pensamentos. Então, não pode ser os pensamentos é. Os pensamentos são, exatamente, são. Né? Então, uma forma correta, são. Vamos lá. Pensei que ela furou a quarentena. Aqui é um problema de correlação verbal. Vamos ver se vocês identificam. Isso, que ela tinha furado. Por quê? Qual é o problema aí de correlação? Por que não dá certo? Vocês conseguem explicar? Melhor seria ainda, tivesse furado. Pensei que ela tivesse furado, houvesse furado. Por quê? Lembrem lá das combinações que a gente deve fazer. O princípio básico, vocês lembram qual era? Em correlação verbal, a gente tem que pensar, se eu digo uma certeza, eu completo com uma certeza. Se eu digo uma dúvida, eu completo com uma dúvida. Então, aqui ela está expressando uma dúvida. Então, eu pensei que ela tivesse furado. Eu não posso usar uma dúvida e uma certeza misturados. Então, a gente tem que cuidar com essa combinação numa frase, certo? Vamos lá. Avisem seus familiares deste perigo, principalmente mulheres que saem para compra só. É a preferência deles. Qual é o problema aqui? Sai. Pois é, mulheres que saem. O que eu tenho que colocar aqui? Saem, a Lia já arrumou ali, né? Saem, isso. Então, vamos lá. Aqui, tudo bem que tem a abreviação típica de WhatsApp, né? A gente fala, estamos, né? Estamos bem isolados em casa sem trabalhar. Como é que a gente arruma aqui? Vamos desconsiderar aqui essa abreviação. Todo mundo abrevia no WhatsApp, né? Vamos colocar o ex aqui. Qual é o problema? O meu Word fica dando dicas para vocês, né? Bem, não, bem é ok, advérbio de modo. Isolados, exatamente, porque se está no plural, eu tenho que completar aqui com o particípio no plural, né? Então, isolados, ok? Estamos bem isolados. Aqui, peguei só um pedaço de uma frase, então os outros sentidos afloram.
Qual é o problema dessa frase aí? Isso, vocês já estão corrigindo agora, já estão espertos, né? A frase tem que ficar com o afloram. Deixa eu pôr assim embaixo. Afloram, porque o meu sujeito são os outros sentidos. Eu sempre tenho que procurar o sujeito da minha frase. Não poderia deixar de dizer que gosto de cada uma de vocês como se fossem a minha mãe. E agora? Qual é o problema aqui? Exatamente, o fossem. Porque a regra é que eu tenho uma aqui, ó. E se eu tenho uma, eu tenho que concordar com esse numeral. Cada uma fosse. Então, aqui o verbo tem que ser fosse. Problema é as contas que não para. Claro, tem as abreviações aqui, né, do WhatsApp. Vamos arrumar aqui a abreviação. Mas qual é o problema aqui? Ah, então, o param ainda é pior do que o é ali, né, ó. Porque as contas não... Tá vendo? Então, quanto ao verbo ser, nós ainda vamos estudar as regras de concordância. Eu até poderia dizer, o problema é as contas que não param. Esse ser não é o problema maior aqui. O problema é o parar, tá? Peraí que eu errei as frases. Agora, frases que eu tirei de redações, tá? Não importa de quem, vocês vão ver que é muito comum a gente perder a noção do sujeito. O privilegiado são os indivíduos que possuem capital. Isso. O mais fácil seria começar com os privilegiados. Outra alternativa seria dizer o privilegiado é o indivíduo que possui capital. O que acontece aqui é que às vezes a pessoa começa a frase no singular, refaz a frase, escreve no plural, mas não volta para revisar e não vê que deixou o erro passar. Por isso é tão importante revisar. Aqui, milhares de pessoas que vivem em condições precárias precisam sair para trabalhar, colocar o mínimo de dinheiro que consegue dentro de casa. Qual é o problema aqui dessa frase? Percebem o problema? Isso, justamente aqui, ó. Porque o que acontece? Nós vamos ficando cada vez mais longe do sujeito. O meu sujeito é milhares de pessoas. Elas vivem, elas precisam sair para trabalhar, elas precisam colocar o mínimo de dinheiro que elas conseguem. Então, quanto mais longe, mais fácil do erro acontecer. Por isso que frases longas são um desafio para a concordância. Frases mais curtas são mais fáceis. Aqui meu Word já está dando a pista. Diversas famílias não têm acesso a nenhum tipo de meio digital. Isso, o tem, né? Então, sujeito no plural, diversas famílias. O meu tem que ser no plural também, com acento circunflexo. O Brasil passa, ó, uma frase longa, tá? Vamos analisar. O Brasil passa por uma desigualdade social absurda. Assim como há pessoas que ganham milhões, existem pessoas que ganham pouquíssimo, que têm que viver e sustentar a família com R$ 145 por mês. Ou seja, gastaria 30% do seu salário para pagar uma conta de internet, para poder ter acesso a certas coisas. E agora, qual é o problema dessa frase? Travou ou vocês estão pensando?
Me deem um ok se vocês estão ouvindo aqui, gente. Tá bom, tô mandando. Deixa eu ver se vem, então. Ah, agora veio. Tá. Demorou, mas veio. Isso, o problema está no gastar, né? Gastaria. Pagar, deixa eu ver. Não, pagar não. Vamos ver uma coisa de cada vez, tá? Deixa eu ver aqui. Poder. Deixa eu só ver aqui. O Brasil passa. Então, aqui o meu sujeito é o Brasil. Há pessoas que ganham. Correto, pessoas ganham. Existem pessoas que ganham. Ok. Pessoas têm. Olha aqui, primeiro erro. Pessoas têm que viver e sustentar a família, taraná. Ou seja, agora, quem gastaria? Pessoas. Então, aqui tem que ser gastariam. Vou colocar um M em azul. Do seu salário para pagar uma conta de internet, para poder ter acesso a certas coisas. Aqui não tem problema o uso do infinitivo. Nesse caso, está correto. Eu posso deixar no infinitivo, eu não preciso declinar o infinitivo. O problema maior é o tem e o gastariam. E, de novo, porque eu estou fazendo uma frase longa, eu acabo perdendo a noção de quem é o sujeito. Vamos colocar aqui, então. Tem e gastariam, certo? Então, por isso, cuidado com as frases longas em relação à concordância. Próxima. Levando em conta que essas pessoas não teriam dinheiro suficiente para comprar um aparelho eletrônico. Isso, já essa ficou mais fácil, né? Teria. E aí? Então, vamos lá. Essas pessoas não teriam. Vai começar a morrer mais pessoas pela falta de alimento e necessidades necessárias do que pelo próprio Covid-19. Aqui a gente poderia trocar também por básicas, né? Mas qual é o problema? Vão, muito bem, Larissa, porque a gente pensa, quem é o sujeito? Quem vai começar a morrer? Mais pessoas, está no plural. Então, aqui tem que ser vão morrer. Então, isso aqui acontece por causa desse problema. Eu começo falando de um jeito e mudo a minha frase. E aí não volto para revisar. Mais uma. Como fica os alunos que não têm acesso à energia elétrica ou não têm uma televisão? Ficam, é o primeiro probleminha aqui, né? Então, como ficam? Mas tem mais. Que mais? Tem, porque o meu sujeito é os alunos. Então, vai ser tem. E, de novo, né? Ó, tem também. Continua sendo os alunos. Então, eu continuo tendo que colocar com acento. Outra coisa que aparece errada aqui é que, como eu tenho acesso à energia elétrica, aqui teria que ter uma crase. Mas não é o nosso assunto de hoje, só para completar. Mas se vocês veem que uma frase pequena tem 4 erros. Então, isso desconta muito ponto numa redação. Vamos ver esse aqui, ó. Se não mandam nem para as comunidades das grandes cidades, pois é considerado área de risco, quanto mais para quem mora no meio do sertão nordestino ou em locais mais afastados do centro urbano. E aqui? Vocês estão calados ou travou?
Ninguém percebeu o erro? Ah, o esse aqui, né? É considerado. Então, passa quase despercebido. Mas quem é considerado área de risco? Do que nós estamos falando? Isso, o meu sujeito de é considerado é as comunidades, então não dá certo. As comunidades, eu vou ter que colocar são. Olha só, o gênero também está errado, porque elas são consideradas. E aí, aqui eu tenho que passar para o plural também. Áreas de risco. Então, uma pequena construção ali somou diversos erros. Notícias de hoje, ó. Abri as notícias de hoje, encontrei isso aqui. Urban Sketchers reúnem pessoas que esboçam da rua paisagens e construções. Qual é o problema dessa notícia aqui? Isso, reúnem, porque é um grupo. E no texto inteiro, o jornalista diz o Urban Sketchers, do Urban Sketchers. Então, assim, como é um grupo, você deve usar, né, o verbo no singular. Reúne, certo? Deixa eu pôr de outra cor. Logo no início, a arquiteta brasileira Cecília Castelo Branco saiu com a ideia de lançar um tema virtualmente por dia e todos desenharem e postarem cenários de suas casas ou o que via a partir dela. E agora? Faz parte da mesma notícia. Qual é o problema aqui? Vamos lá. Ela saiu, ok, com a ideia de lançar, ok, um tema virtualmente por dia, todos desenharem, ok, todos postarem, ok, todos via. Perceberam que tem um erro aí? Ou está travado? Deixa eu acompanhar aqui no chat. O problema do chat é que dá interferência, né, na minha ligação. Agora apareceu aí. Tá meio lento, mas tá indo. Então, aqui, via. Então, assim, se são todos, tinha que ser viam, né? Viam. E ainda é o seguinte, a partir dela, quem é dela? As casas, então também está errado aqui, né? Tinha que ser delas, viam a partir delas, porque ela está falando no plural. Aqui já é outra notícia que eu comecei a ler agora entre uma aula e outra. Se continuar esses ataques, vou ter que tomar providências. É a notícia lá do Japinha, do CPM 22. Qual o problema? Continuarem, exatamente, porque são esses ataques que vão continuar. Então, continuarem. Aqui, eu já entrei com o pedido para as redes sociais tirar aquela página do ar. Tirarem, isso mesmo. Então, um problema de plural e singular. Perceberam rapidamente? Vou fechar essa guia aqui. Parar um pouquinho de compartilhar. Perceberam como os problemas de concordância verbal são muito comuns e a gente tem que tomar muito cuidado, ok? Tá ok? Você está travando ainda? Parou? Ok.
Além desse assunto, e esse assunto a gente vai continuar praticando, nós temos outros que vão cair na prova da semana que vem. Então, eu vou compartilhar aqui uma página para nós treinarmos agora as vozes verbais, tá? Vamos ver se vocês enxergam aqui. Não. Só queria puxar aqui um pouquinho. Isso. Conseguem ver bem? Posso aumentar aqui? E deem um ok aí no chat. Beleza. Então, vamos lá. Agora, nós vamos classificar em voz ativa, passiva ou reflexiva, certo? As árvores foram derrubadas pelo vento. Isso, passiva, porque as árvores são meu sujeito, mas não foram elas que realizaram a ação. A geada queimou os cafezais. Ativa, exatamente. A geada é meu sujeito e foi ela quem queimou. Nós derrotamos o adversário. Ativa, perfeito. Meu irmãozinho queimou-se. E agora? Ativa? Reflexiva. Por quê? Porque foi ele que realizou a ação nele mesmo. Mesmo que tenha sido sem querer, a gente considera a voz reflexiva, porque a própria pessoa realizou em si mesma, tá? Essa matéria será explicada pelo professor amanhã. Será ativa? Pensa, meu sujeito é a matéria. É ela que vai explicar? Não, também não é reflexiva, porque ela não vai realizar ação em si mesma. É passiva, tá? Cuidado para não confundir. Eu pego o verbo, verifico o sujeito. Se o sujeito realizou ação, é ativa. Se ele sofreu ação, é passiva. Se ele realizou e sofreu ação, é reflexiva. Vamos lá. Karina olhou-se no espelho. Reflexiva, perfeito. Porque foi ela que olhou a si mesma no espelho. As flores são regadas pelo jardineiro. Passiva, meu sujeito é as flores, mas quem realiza a ação não são elas, é o jardineiro. Encontrei-o na festa. E agora? Ativa, eu encontrei ele na festa. Então, ativa, certo? Foram derretidas as joias. Passiva. Aqui, nesse caso, o meu sujeito está no final, né? É o mesmo que as joias foram derretidas. Só que não foram elas que realizaram a ação. Ok, tranquilo, né? Mais ou menos tranquilo. Agora, nós vamos transformar o que está na voz passiva para a voz ativa. E o contrário também. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Como é que fica essa frase agora? Eu vou transformar o meu objeto direto em sujeito. O vento, isso, a Camille já fez tudo. O vento. Então, foram derrubadas está no passado. Então, eu vou manter no passado, né? Derrubou as árvores. Então, agora o meu sujeito é quem realizou a ação, voz ativa. Esse aqui está na voz ativa, nós vamos passar para a voz passiva.
Então, a geada queimou os cafezais. Agora, o meu objeto vai virar o sujeito, que vai sofrer ação. Como é que fica? Os cafezais foram queimados, isso, mantenho no passado, né? Pela geada. Opa, geada. Isso mesmo. Nós derrotamos o adversário. Está na voz ativa, vamos passar para a voz passiva. Como é que fica? Isso, peraí, azul, o azul. O adversário foi derrotado por nós. Isso, perfeito. Quando está na voz reflexiva, eu não tenho nada que transformar, tá? Não tem como transformar. Então, reflexiva fica quietinha aí. Vamos lá. Essa matéria será explicada pelo professor amanhã. Vamos passar para a voz ativa. Isso. O amanhã eu posso colocar no começo, no meio, no fim, tanto faz, porque ele é simplesmente um advérbio de tempo, tá? Então, eu posso colocar na frente como a Camille fez. Amanhã o professor explicará, perfeito, porque eu mantenho como estava aqui no verbo auxiliar, né? Futuro, futuro. Essa matéria. Então, voz ativa, correto. De novo, nós temos voz reflexiva, não dá para transformar. Aqui, passiva para ativa. As flores são regadas pelo jardineiro. Como é que fica na voz ativa? Deve estar demorando para chegar, né? Vou colocar aqui. O jardineiro. Como eu tenho são regadas, eu vou manter o verbo no presente, né? Rega e as flores, tá? O jardineiro rega as flores. E essa aqui? Encontrei-o na festa. Como fica? Pensa, fui eu que encontrei ele na festa. Então, o ele tem que virar o meu sujeito. Vou colocar o ele aqui para vocês completarem a frase. Ele. Não sabe. Aê, Larissa. Foi encontrado por mim, tá? Na festa, tanto faz no começo, no final, que, de novo, é um adjunto adverbial aqui. Encontrou-me não, Camille, porque eu que encontrei ele. Você está invertendo aí, tá? Eu encontrei ele. Ele foi encontrado por mim. Não foi ele que me encontrou. Então, cuidado para não confundir. Você tem que pensar aqui, quem é o sujeito? Eu. Então, o sujeito vai virar aqui o agente da passiva, por mim. O ele, que é o meu objeto, vai virar o sujeito. Ele foi encontrado por mim na festa. Tá? Ou na festa, ele foi encontrado por mim.
E essa aqui, foram derretidas as joias. Como é que fica na voz ativa? Você só mudou a posição do sujeito, Letícia. A frase continuou do mesmo jeito. Então, como é que eu passo isso para a voz ativa? Aí, na sua frase, as joias continuam sofrendo ação. As joias derreteram, mas aí dá a impressão, Larissa, que elas derreteram alguma coisa, né? Como é que a gente fala? Tá quase isso. Que aqui o que acontece é que eu não tenho sujeito, eu não tenho agente. Então, eu vou ter que dizer, derreteram as joias. Porque em as joias derreteram, dá a impressão que elas fizeram isso sozinhas. Aqui eu não sei quem, então eu tenho que deixar o verbo sem sujeito. Derreteram, sem sujeito assim, indeterminado, né? Derreteram as joias. Captaram? Então, aos pouquinhos, a gente vai exercitando e vai pegando jeito. Como eu falei para vocês no começo, semana que vem a gente já vai fazer prova e são vários assuntos, né? A correlação verbal, as vozes verbais e a concordância verbal. Então, nas aulas que nós temos, ainda essa semana na sexta e ainda durante a semana da prova, a gente vai exercitar um pouco mais para vocês pegarem melhor essa questão. Ok? Dúvidas sobre este assunto?